Declaro aberta a 12ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, da terceira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Requeiro a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, que com a anuência do plenário é dada como aprovada. A presente reunião destina-se à audiência pública com a finalidade de debater e avaliar as atuais intervenções para a manutenção e reconstrução da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, os entraves para a licença ambiental e a programação de obras a serem executadas na rodovia pelo DENIT. Antes de nós entrarmos diretamente na nossa audiência pública, eu faço os meus comentários, inicialmente colocando que o nosso presidente está em viagem para fora do país. Por esse motivo, eu estou aqui substituindo o nosso presidente da Comissão de Agricultura, o senador Benedito de Lira. Nessa terça-feira, foi aprovado na Câmara dos Deputados a medida provisória que zera os impostos federais que incidem sobre os produtos da cesta básica brasileira. O benefício originalmente estava previsto pelo governo para 19 categorias e foi estendido para 41 categorias. Essa medida representa uma renúncia de 5,1 bilhões de reais em tributos já para esse ano de 2013. Ao mesmo tempo em que o governo abre mão desse valor em impostos, a presidenta toma a iniciativa de uma ação muito bem colocada a fim de reduzir não somente os preços da cesta básica, mas também de contribuir para a redução do custo Brasil como um todo. Além de zerar os impostos federais sobre produtos como carne, café, óleo, manteiga, açúcar, pasta de dente, sabonete, a medida provisória que chegará para a votação no Senado trará a proposta de impostos federal zero para também, por exemplo, materiais escolares, gás de cozinha, novos produtos de higiene pessoal, cimento, tijolos, telhas onduladas e outras, além de rações e suplementos alimentares usados na pecuária. A medida também irá assegurar o desconto de 18% para os consumidores residenciais de energia elétrica, anunciado pela presidenta Dilma em setembro do ano passado e que está sendo aplicado desde janeiro desse ano. A redução da tarifa para a indústria, a agricultura, o comércio e serviços foi de até 32%. Para assegurar os descontos na conta de luz para os consumidores, precisamos autorizar a Eletrobras a repassar recursos da conta do desenvolvimento elétrico, a CDE, às distribuidoras de energia. Os recursos previstos são da ordem de 2,8 bilhões de reais. O governo da presidenta Dilma está fazendo a sua parte, tomando medidas acertadas para controlar a inflação, ampliar os investimentos em infraestrutura e promover a inclusão social da parceria ou da parcela, melhor dizendo, da parcela mais pobre da população brasileira. Acredito que o ato de cortar os impostos e reduzir custos pode trazer resultados realmente positivos, caso os preços sejam reduzidos de fato para o consumidor final, que é o grande e único objetivo. E é exatamente esse ponto que precisa ser garantido, que a redução do preço seja repassada ao consumidor final, ao trabalhador brasileiro. Mas é preciso que seja levado em conta que o objetivo desta medida não é gerar um lucro restrito a quem produz ou a quem vende, no caso de empresários garantirem apenas para si a isenção fiscal. A proposta é redução de preços, é baixar os preços e assim aumentar o consumo, aumentar a produção e gerar mais emprego.
criando a reboque o cenário necessário para conter a inflação. Nesse sentido, é preciso que a indústria e o comércio repassem essa redução de tributos e do custo da energia também para os seus produtos, para que o impacto dessa medida alcance toda a população brasileira e, de fato, possa conter a inflação, movimentar a economia e gerar emprego e renda à população brasileira. A redução do custo dos alimentos também depende, em boa medida, da infraestrutura para o escoamento da produção agrícola. Como temos uma infraestrutura precária de armazenamento e transporte, poucas rodovias e um sistema portuário atrasado, nosso custo de transportes é maior e está com deficiências estrutural, também está sendo atacado, ou essa deficiência também está sendo atacada pelo governo federal. Os lançamentos dos planos safra, do agronegócio e da agricultura familiar 2013 e 2014, lançado na semana passada pela presidenta Dilma, com a destinação de recursos para a infraestrutura e a logística e a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica Rural, a ANATER, nos encheram de expectativas no sentido de o Brasil resolver os dois principais gargalos da agropecuária brasileira, que são a falta de assistência técnica para os pequenos e médios agricultores familiares e a falta de infraestrutura para o armazenamento e o escoamento da produção. Por meio do Plano Safra do agronegócio, serão investidos cerca de 136 bilhões de reais no custeio da safra, em infraestrutura e logística de transporte e armazenamento. Já o Plano Safra da Agricultura Familiar vai contar com recursos de 39 bilhões de reais para aprimorar as políticas públicas para o pequeno e médio agricultor, com foco em aumentar a produtividade, oferecer mais tecnologia e assistência técnica para aumentar a produção de alimentos e melhorar a renda do agricultor brasileiro. Só para a armazenagem, o Plano Safra do agronegócio destinará mais de 25 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Além disso, o armazenamento em propriedade rural, nas cooperativas, associações rurais e empresas privadas também será estimulado para que o produtor, tendo acesso à armazenagem, consiga cuidar da sua produção, vender melhor o seu produto sem intermediários e que esses alimentos cheguem mais barato à mesa dos brasileiros. No entanto, um dos aspectos mais importantes dos planos do governo para o setor agropecuário foi a criação da ANATER, que é a Agência Nacional de Assistência Técnica ao Agricultor Brasileiro. Isso porque a falta de apoio técnico ao produtor rural, principalmente ao médio e pequeno agricultor, é o que tem dificultado o desenvolvimento da agricultura familiar, principalmente nas novas fronteiras agrícolas, como principalmente lá no meu estado de Rondônia. Como alertamos por diversas vezes aqui na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, em audiências públicas, em debates feitos nessa comissão e também em vários estados brasileiros. Nós alertamos a necessidade de nós termos uma assistência técnica específica para o agricultor, principalmente o agricultor da agricultura familiar. O objetivo central da ANATER será levar assistência técnica ao produtor, apoiá-lo na sua propriedade para que ele possa produzir mais e melhor e melhore com isso a sua renda. Esses investimentos do Plano Safra, somados aos que estão previstos para rodovias, ferrovias e portos brasileiros, deverão ser o instrumento para melhorar a vida do nosso agricultor, para que ele permaneça no campo produzindo alimentos. Esse é o grande desafio que todos nós temos, manter o nosso agricultor e sua família no campo para que ele possa produzir, mas com isso ter uma qualidade de vida melhor para ele e para a sua família. Outra questão que precisamos equacionar é a demora no licenciamento de obras estratégicas para o desenvolvimento do nosso país.
bem como a paralisação de obras e as dificuldades de se realizar melhorias em rodovias já existentes por conta de questões ambientais ou por conta de excessos dos órgãos fiscalizadores como o TCU. Ontem, em audiência pública na Comissão de Infraestrutura, discutimos e debatemos com o presidente do IBAMA, o Dr. Volney Zanardi, os atrasos em obras ocasionadas por conta de problemas de processo de licenciamento ambiental. Lembramos que a morosidade no processo de licenciamento em 2011, segundo o relatório da ANEO, Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias, foi responsável por 33% dos motivos que ocasionaram atrasos e paralisação das obras. E recebemos com satisfação também as informações de que as medidas adotadas pelo governo em outubro de 2011 para facilitar e agilizar os procedimentos de licenciamento ambiental estão sendo internalizadas pelo IBAMA e começam a produzir o resultado esperado pelo próprio governo, e a população necessita que essas obras não apenas iniciem, mas iniciem e concluam. E lembrando que temos um passivo muito grande para resolver com relação às obras brasileiras. Um caso emblemático é justamente a BR-319, que liga Porto Velho, capital de Rondônia, a Manaus, capital do Amazonas, que é o tema da nossa audiência pública de hoje. A BR-319 foi construída no final da década de 60 e início da década de 70, dentro do contexto de colonização da Amazônia. Inaugurada em 1973, essa rodovia é, até hoje, a única ligação terrestre entre Manaus com o restante do país. Apesar de estar praticamente intransitável, pois foi abandonada pelo governo no início dos anos 90, a rodovia existe. A única manutenção que ela recebe é feita pela Embratel, que possui torres de telecomunicação que sustentam os cabos de fibra ótica ao longo da rodovia e por comunidades e prefeituras de Humaitá e do Castanho. A BR-319 está posicionada estrategicamente entre duas capitais e não pode ser apenas uma trilha para aventureiros e pesquisadores. Ela tem que servir como elo de ligação terrestre entre a população da Amazônia e como modal rodoviário para escoamento da produção de Rondônia e dos estados da região norte, facilitando a exportação desses produtos via Caribe e Atlântico, estabelecendo assim um novo eixo de exportação e de desenvolvimento. O primeiro projeto de reconstrução da BR-319 começou a ser elaborado em 2003. Logo no início do primeiro mandato do presidente Lula. Em 2005, o governo federal anunciou a recuperação da rodovia. As obras começaram em 21 de novembro de 2008, com duas frentes de trabalho, partindo dos extremos da rodovia, sobre a responsabilidade do Exército Brasileiro. A recuperação do trecho intermediário da BR-319, com a extensão de mais de 400 quilômetros, do chamado popularmente o meião da rodovia, foi embargado pelo IBAMA em 2009, mesmo com o projeto de restauração possuindo o Estudo de Impacto Ambiental, o EIA, executado pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. A avaliação positiva desse Estudo de Impacto Ambiental pelo IBAMA permitiria a emissão das licenças ambientais para a realização das obras. No entanto, o IBAMA enxergou inconsistência no estudo e embargou a obra, solicitando um estudo mais completo a ser realizado durante o período de um ano, para avaliar o comportamento da fauna e flora e o ciclo das águas durante as épocas da chuva e da estiagem. Esse novo estudo já foi licitado pelo DENIT, está sendo realizado e deve ser concluído em até 5 de março de 2014. Abrindo possibilidade para que a restauração possa ser retomada naquele ano, a partir de 5 de março de 2014, que poderá ser feito o início do processo licitatório para iniciar essa obra, ou seja, teríamos mais alguns anos pela frente. Atualmente, o IBAMA flexibilizou a assinatura de um termo de compromisso do DENIT com o órgão estadual ambiental amazonense, o IPAM, para tornar a rodovia transitável. Porém,
O órgão ambiental estadual tem que tomar a anuência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e o Centro Estadual de Unidades de Conservação, pois a BR-319 atravessa unidades de conservação federal e estadual. De acordo com a Superintendência do DENIT do Amazonas, a licitação da manutenção do trecho de 405 quilômetros intermediário da rodovia já esteja homologada, aguarda a autorização dos órgãos citados para a assinatura dos contratos. No que diz respeito à licitação para a reconstrução do meião da rodovia, o trecho intermediário, recebemos e-mail do IBAMA encaminhado no dia 22/5 para a Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, comunicando que o termo de referência para o licenciamento da obra foi elaborado pelo IBAMA em 2007 e os estudos apresentados pelo DENIT foram devolvidos 3 vezes para o órgão fazer adequações. O IBAMA solicitou uma 4ª versão, incluindo um novo diagnóstico do meio biótico e, segundo o IBAMA, a última versão apresentada pelo DENIT não reunia subsídios mínimos para verificar a viabilidade ambiental do empreendimento. Ainda, segundo o e-mail do IBAMA, nos últimos 2 anos não ocorreram movimentações formais no processo. A reconstrução da BR-319 é mais do que questão de honra para a população da Amazônia, para os rondonienses e amazônidas de todos os estados da região norte. Ela é de fundamental importância para a sobrevivência de muitas comunidades e famílias que dependem dessa rodovia para manter as suas atividades produtivas. Portanto, o objetivo dessa audiência é discutir os entraves que impedem a reconstrução dessa rodovia e dar uma resposta a, quem sabe, um pouco mais de esperança para a população de Porto Velho, Humaitá e de Manaus. Queremos uma rodovia que nos ajude a proteger a floresta, que facilite o transporte de pessoas e mercadorias e possibilite um turismo mais barato e acessível a todos os brasileiros e estrangeiros que desejam conhecer esse inestimável patrimônio brasileiro que é a floresta amazônica. A sustentabilidade econômica, social e ambiental da Amazônia passa para projetos que levem melhorias da qualidade de vida à sua população, que lhes deem o direito sagrado de ir e vir, o acesso a um posto de saúde, as novas tecnologias, infraestrutura para o escoamento da produção e não as deixe no abandono como se encontram os moradores das cidades, vilas e aldeias ao longo da BR-319. Nós tivemos em 2010 a inauguração do porto de Humaitá, onde naquele momento a hoje presidenta Dilma, a então chefe da Casa Civil, nos dizia que nós de Rondônia poderíamos ir assistir a Copa, os Jogos da Copa do Mundo em Manaus pela BR-319. Pelo andar da carruagem, isto não vai ser possível. Até o momento, esperamos que a gente consiga uma alternativa para que a gente possa ter essa ligação concluída até o início da Copa 2014.